Bem-vindos a mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, veiculado na FEB TV. No programa de hoje, nós vamos estudar o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. E a gente começa destacando aí, como sempre, né, Saulo, alguns versículos, algumas palavras que o codificador escolheu para poder traçar o seu comentário, né? O objetivo hoje é a gente analisar os versículos que ele coloca no item 11. Mas só antes de colocar o item 11, eu queria chamar a atenção para como Kardec estrutura esses capítulos, porque o capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E depois vem esse capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração. Por que Kardec faz essa sequência? É ele mesmo que diz no início do capítulo que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, que é tratada no capítulo anterior. Então ele trata da simplicidade, da humildade e depois da pureza de coração, para mostrar que a ordem desse capítulo não é aleatória. O codificador teve um zelo, um cuidado com isso, extraordinários. E no item 11 é uma passagem que está várias passagens que estão no Evangelho de Mateus. Aí o Flávio me ajuda aqui que ele fez um apanhado desses versículos, mas que a gente vai ler agora. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, pois é necessário que venha escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Uma passagem forte, né? Mas linguagem oriental, assim, cheia de opostos. Bem típico mesmo, né? É interessante a gente frisar só que o Kardec indica duas referências também para essa transcrição. Uma é Mateus 18, de 6 a 11, outra é Mateus 5, de 27 a 30. A que ele transcreveu aí no caso é a Mateus 18, 6 a 11. A outra ele indica só como concordante complementar. É bom ele fazer isso, né? Já vai dando uma visão do sinótico, tá? As passagens paralelas, né? Essa visão sistêmica do Kardec, do texto, é muito interessante, né? Ele consegue, ao mesmo tempo que ele concatena, que ele reúne, ele também aprofunda nos versículos. Esse capítulo tem até um ponto que nos chama muita atenção. Porque Kardec, nos itens 13, 14, 15, 16 e 17, ele utiliza de um expediente que às vezes a gente vê até algumas críticas dentro do movimento espírita, que é fazer um comentário específico sobre um determinado versículo. No item 13, por exemplo, ele começa: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal. E aí ele vai analisar esse item: é preciso que haja escândalo no mundo. Depois ele destaca: é necessário que o escândalo venha. E ele comenta esse item. Depois ele toma: mas ai daquele por quem o escândalo vier. E aí ele comenta. E depois ele traz: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai. E comenta. Aí, ou seja, item por item, de uma maneira estruturada, a forma como ele trata esses versículos é muito interessante nesse capítulo. Chama a atenção. E que, de resto, é a proposta desse programa. A gente está aqui exatamente para destacar esses versículos que são comentados do Evangelho, na seleção do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa aprofundar a análise, aprofundar a reflexão, né? Verdade, Haroldo. Antes da gente entrar na interpretação, de fato, tem alguns termos assim, acho que seria bom a gente ter uma noção breve, como aqui na tradução está fogo do inferno, mas na sua está Geena, né? O que seria o Geena? Tem até uma nota
Tem. Explicando aqui, Gehinam, Vale do Rinom, local em que estava situado o altar de Molor, onde eram queimadas vivas as crianças em oferência àquela divindade pagã. O rei Josias destruiu o local do culto, transformando em depósito de lixo de Jerusalém. É um local que de fato existe. E monturo, onde se lançavam cadáveres de animais. Quer dizer, era um local chamado de Vale dos Gemidos, que pela tradição é uma tradição popular que estava viva à época de Jesus. Então, por isso que Jesus utiliza essa figura que era natural nesse contexto. E ele ficava fogo sempre queimando, porque o pessoal jogava o lixo, né? Talvez por isso Então, o fogo seja era eterno. eterno, né? O fogo não é que você vai ficar eternamente, mas o fogo... Exatamente. Né? A gente fala que tem uma dosagem da pena, né? Mudam os alunos e mudam os reeducandos penitenciários, né? Mas a penitenciária continua a mesma. Ela está lá aguardando quem optar por ela. Né? Quem fizer a opção por ela. Né? E eu acho interessante porque às vezes a pessoa que vai ler esse texto hoje, separado desse contexto, começa a fazer algumas elucubrações, né? Imaginando determinados cenários na cabeça, e aquelas pessoas que conviviam com Jesus, quando ele utilizou essa palavra Gehenna, assim, é aquele negócio ali do lado, né? Porque fazia parte do cotidiano deles. Mas a gente hoje acaba construindo no imaginário coisas tão absurdas, né? Principalmente talvez a partir da Divina Comédia do Dante, que a gente criou esses mitos em torno do inferno, e Jesus estava com todo o cuidado de um professor, de um mestre, se valendo daqueles elementos que estavam presentes de maneira concreta na vida das pessoas. Exatamente. Tem uma outra também que é escândalo, né? Mas podia ler pra gente. O substantivo escândalo significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria. Escândalo. E o interessante da palavra é que ela evoca uma intenção de enganar. Uma intenção de ludibriar. Né? Não é simplesmente um tropeço inocente. Fortuito, né? Fortuito, né? Ele tá implícita aí uma intenção de ludibriar mesmo, de enganar. É curioso isso porque quando não se conhece a lei, o que se faz é lei, depreende-se dos textos de Paulo. E a gente nota que o que se condena, o que a lei divina condena, é a intenção malévola de tirar do outro a oportunidade de fazer o trabalho evolutivo dele. Exato. Tem muita gente, curioso, mas tem gente que se usa mesmo de princípios religiosos para poder articular e armar contra as pessoas que estão com boa intenção, né, e que muitas vezes podem não estar sendo aceitas onde estão, nos encargos que recebem da vida, né? Então é uma reflexão séria para a gente. Não colocar obstáculo ao fluxo da vida. E Jesus denuncia isso, inclusive dos fariseus. Ele diz, olha, vocês nem entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Não fazem a opção de uma ampliação de consciência, de uma iluminação espiritual, e não permitem que os outros também façam a sua experiência, sobrecarregando mentes mais frágeis, mais limitadas, com um conjunto de coisas que... Posições. Crenças que não edificam. Olha como os espíritos definem. Na obra básica, eles definem os espíritos. Por que esses espíritos criam embaraço? Por inveja, por ciúme. Né? Isso é depreendido da obra da codificação. Os obsessores, né, os ferrenhos que lutam impedindo as pessoas, é por ciúme mesmo, por inveja, por despeito. E criam esse embaraço para as pessoas. E outra coisa ainda não é o medo. Muita gente ainda usa o linguajar do medo, essas figuras que aparentemente, para nós, se eu for ler assim, sem entender o significado, como era o contexto da época, se utilizam dessa linguagem para amedrontar as pessoas e elas ficarem sob o comando delas. Sob o comando, exatamente. Né? E quando você pega os textos evangélicos e chega à origem, o que significava, por que Jesus usou, qual era, isso aí cai por terra. Exatamente. A pessoa aclara, não é esse
fogo do inferno, o que que... Não, aí ela perde o medo e ela conhece a verdade. No primeiro versículo, na ordem do Apocalipse que o Emmanuel comenta, o primeiro parágrafo ele diz assim: um dos grandes esforços do Mestre foi afastar o medo do coração dos discípulos. Porque quem está com medo não enxerga a verdade, ele está tolhido. Paralisa. Paralisa, o medo paralisa. O Honório, às vezes na reunião, ele gostava de frisar dizendo que ao que parece, a verdadeira antítese do amor é o medo. Ele falava isso, ele gostava de falar isso. Ele falava assim, existe subsídio de pesquisa na área psicológica mostrando que o verdadeiro antídoto, né, que se contrapõe ao amor é o medo. Aí a gente lembra daquela parábola, né? E tendo medo, enterrei na terra o teu talento. Não pode ter medo de florescer. Esse medo, as pessoas são guiadas pelo medo e o medo utilizado como uma ferramenta de controle desses que conhecem, são lideranças religiosas, sabem exatamente o que estão dizendo e abusam da credulidade, da ignorância e da simplicidade das pessoas, né? Isso aqui é o mais sério, né? Por isso que aí o grau de responsabilização ele é maior. Porque uma coisa é alguém, por ingenuidade, por falta de horizonte evolutivo, cometer um erro. A outra é aquele que está dominando e puramente por poder está articulando e impedindo que essas consciências façam uma caminhada mais serena. E é o que Jesus coloca, né, nos versículos: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fosse que lhes atasse ao pescoço uma dessas mosas e se lançasse no fundo do mar, né? Porque aí há um agravamento. A responsabilização é muito maior, né? Ele já põe Não pequenos. E a necessidade da gente manter tanto o ensino do Evangelho quanto da doutrina espírita na dimensão da simplicidade, na dimensão que seja uma proposta de coração para coração. De afetividade, de afetividade. Kardec dizia, né? Não é necessário uma inteligência superior para compreender o Espiritismo, mas é necessário um senso moral mais sensível, né? Mais educado, mais apurado. E ele conta um caso que ele recebeu uma carta na Revista Espírita de uma pessoa que estava na América do Sul, entre os índios, e resolveu ler o Livro dos Espíritos para os índios. Traduzir naquele idioma. Eu vou fazer a experiência. E ele conta que ficou impressionado, porque depois de ler algumas coisas, um dos índios falou para ele assim: então quer dizer que alguém que hoje pertence à minha tribo pode reencarnar como branco? Ele falou assim, então a gente não deve fazer guerra aos brancos, porque eles podem ser nossos irmãos. Olha que bonita essa lição, né? O senso moral está muito mais desenvolvido do que os conquistadores que vieram para a América do Sul e não compreenderam, né? Mas o Afonso, inclusive, tem aquela passagem do livro Pensamento e Vida, que fala lá da mente como espelho da vida, que aí vai abordar essa questão do coração, não é? Vai abordar. E interessante que quando a gente discute onde é que está a consciência, onde é que é a sede do pensamento, né? Emmanuel põe nesse capítulo 1º do Pensamento e Vida, que quando ele trabalha o assunto mente, né? Que é o campo da consciência desperta, quer dizer, a consciência é maior do que a mente. A mente é o que está desperto. O coração seria a face. E o cérebro seria o centro das ondulações, gerando a força do pensamento. Então, Emmanuel, nesse sentido conceitual, quando ele trabalha junto, conjugado, o coração como sede de sentimento, né? E o cérebro como o centro da irradiação do pensamento. E isso definindo o campo mental desperto, né? Então, nós estávamos observando, agora há pouco, falando sobre o medo, no livro Roteiro, Emmanuel diz que a fé teve origem no berço rústico do temor. Nas bases lá de trás do temor, ela é o impulso que determina aos poucos o espírito ganhar segurança, prudência, cautela, vigilância, até atingir aqueles patamares mais superiores da fé. Então nós vamos vendo a mente que vai operando esse sentido evolutivo do crescimento à medida em que nós desconectamos desse aspecto estritamente justiceiro, né? Porque se os escândalos são necessários, ai de quem opera, porque nós não precisaríamos operar, não é mesmo?
Então, nós lembramos lá do livro Libertação, quando aqueles espíritos muito arraigados ainda em atividades complexas, dizem que estão fazendo o trabalho da justiça. Né? Opera a mente numa horizontalidade apenas, puramente, tão somente estrito no que eles entendem como lei de causa e efeito. Esquecendo que a lei é de misericórdia, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. E que não necessariamente Deus não impõe essa punição. Quando Jesus coloca essas questões aqui, tudo é um processo consciencial, não é? Não é da lei, porque você pode fazer a corrigenda pelo ato do amor. Exato. Por isso tem uma mensagem, ó, só nós separamos aqui de Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, que fala do amor. Então o Emmanuel diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. É muito bonito, né? Porque eu achei interessante isso você ter dito, Afonso, porque esses espíritos obsessores, sobretudo ligados a regiões muito tenebrosas mesmo do mundo espiritual, eles se intitulam vingadores. São os justiceiros. E é importante a gente dizer isso porque quem atua na área do direito está sempre correndo o risco de sair da posição de um instrumento da justiça para se transformar num justiceiro. E aqui o Emmanuel deixa claro, o amor é a justiça de toda a lei. Né? O amor é o coração da justiça divina. Né? Ao contrário do que muitos imaginam. Que o aspecto de retribuição da lei divina, ele é só o aspecto periférico. Sim. Né? E ele é reservado, diz Emmanuel no livro Consolador, apenas para as consciências empedernidas, teimosas e afastadas de Deus. Aí elas são afetadas por esse aspecto periférico, da retribuição olho por olho, dente por dente. Mas aqueles que já se abriram para o amor, penetram no âmago da justiça divina, que é o amor. Né? Porque a gente não, se a gente pensa sobre isso, como é que a justiça divina dissolve os laços de ódio? Colocando as pessoas dentro de uma mesma família. Você quer mais âmago de amor do que isso? Não é? Você criar um lar, permitir que um lar se constitua e coloca duas criaturas como mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, pai e filha, para dissolver sombras do passado. Quer dizer, nós não temos ainda na justiça humana nenhum instrumento que chegue perto disso. Não temos nenhum instrumento que chegue sequer perto disso. Chama a atenção na questão 307 do livro Consolador, fizeram essa pergunta para Emmanuel. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E Emmanuel respondeu: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Coerência. Quer dizer, que quando a gente alcança esse amor, Deixa vai de ser saindo necessário. desses determinismos aí, de tem que passar, tem que viver isso. E Esse aí tem começa que- aquilo que o Sonório falava, que é a evolução consciente. Né? O espírito começa a ter uma margem de movimentação muito mais ampla, né? Que é o que a gente está buscando aqui ao estudar o Evangelho. Né? E a gente poderia se perguntar também, né? Mas por que Deus permite essas coisas, né? Porque como é que Deus trabalha essa questão do ocorrer escândalo com aquelas pessoas que
vão se defrontar com ele, que vão ser vítimas dessa armadilha. E o Emmanuel também faz um comentário muito interessante que está publicado pela primeira vez em Reformador de 63 e depois no Livro da Esperança, e que está na compilação Evangelho por Emmanuel. Ele diz assim: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. E aí, mais à frente, ele tem 2 parágrafos que chamam a atenção. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Ou seja, mesmo quando a gente vê o mal aparente, aquilo tem um processo educativo, de desenvolvimento, de fortalecimento da criatura que está sujeita àquela situação. Não tem anjo de açúcar. Não tem. O anjo é de adamantium. Forjado, o anjo não é ingênuo. Forjado no fogo, né? E é interessante porque o que a gente vai percebendo nesse processo é que nós viciamos um determinado sistema, não é? Emmanuel comenta no Pensamento e Vida a questão do hábito, que é uma esteira de reflexos mentais operando constante indução à rotina. Primeiro parágrafo. Então, nós viciamos nesse sistema da vingança, dos escândalos, e ficamos repetindo. E por isso que lá no primeiro capítulo desse mesmo Pensamento e Vida, Emmanuel dá a equação da vida, né? O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e palavra que comanda as ações. E nós precisamos começar a fazer uma renovação no momento em que um reflexo esboça a emoção. A partir desse momento que ela esboçou a emoção, nós temos que não simplesmente permitir a continuidade, mas implantar um sistema novo, né? Um hábito novo, diante dos elementos que estavam anteriormente fixados. Parece que o Flávio tem uma pérola de Humberto de Campos. Ele vai explicar um pouco essa ideia de quebrar esse ciclo vicioso, esse ciclo do escândalo. Como que isso se rompe? Porque senão a gente fica nesse ciclo, encarna, desencarna, volta um com o outro, comete de novo a mesma coisa, e fica esse ciclo. E essa explicação vai estar no capítulo relacionado à lição a Nicodemos. Nesse capítulo, Jesus tem esse diálogo com Nicodemos e depois, em particular, ele tem uma conversa com os discípulos. E nessa conversa, Tiago questionou para ele: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Quer dizer, Jesus perguntou para Tiago: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Aí Jesus respondeu: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Aquela ideia de amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano, e, entretanto, colocam o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são 2 irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Bonito, né? A gente lembra aqui de um Leão Zalli, em Belo Horizonte, fazia um curso. Ele oferecia um curso baseado no livro Vida e Sexo. O curso chamava Vinculação e Desvinculação, em que ele ensinava os namorados, os casais, né, a aprenderem que tudo na vida é vinculação e desvinculação.
e que se chegasse um momento que eles decidissem se desvincular, que o fizessem com a mesma ternura, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado com que eles se vincularam. Porque o início da vinculação é sempre repleto de sonhos, de ternura, de afeto, e no momento de desvincular, a gente faz com tanta brutalidade, com tanto egoísmo, e que acaba gerando algemas. Né? E é importante a gente aprender a desvincular, porque a vida é um convite constante à desvinculação. Né? E Uma prova disso é os filhos que vão. Os filhos que vão, né? A própria desencarnação, então a gente está sempre desvinculando. E é interessante, né, Flávio, porque eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, o quanto que o movimento espírita tem arraigado essa questão de olho por olho, dente por dente. Né? Eu quebrei a perna porque eu quebrei a perna de alguém. Né? Eu estou aqui porque eu matei alguém. Né? Então, a gente sempre, a encarnação passada, foi um assassino, um criminoso. Né? E é uma visão assim, muito distorcida, né? Porque... É a visão do Tiago ali. E a gente confunde a lei de causa e efeito com lei de talião. Né? Dizer que toda causa produzirá um efeito não significa dizer que todo efeito é exatamente igual àquela causa aparente. Né? E eu sempre me lembro muito de dois casos, né? Que a própria literatura espírita traz. O Emmanuel, que há 2000 anos ele fala, né? Que ele é a reencarnação de Lentulus Sura, que era alguém vinculado à política, que tinha recursos, que cegava os escravos. Se a gente trouxesse a ficha de uma pessoa dessa para um centro espírita, talvez a gente falasse assim, programar a próxima encarnação, cego, pobre, né, desprestigiado, leproso. E ele nasce senador, rodeado daqueles que o amam, e com a proposta de trabalho, de amor, de dedicação para o outro. Essa talvez seja a primeira etapa do chamado de Deus para que a criatura se ajuste. Né? É o trabalho, o amor, o serviço ao próximo. Quando a gente não atende, aí a gente tem a dor e o sofrimento. Não, inclusive como último ele é avisado, né, Saulo? Ele é avisado. Ele sonha que está diante de juízes e eles dizem para ele, olha, a sua situação foi essa, você recebeu todos os recursos de volta, ou seja, como se você tivesse voltado para o ponto zero. Tenta de novo, que é o ponto em que você caiu, e disse, sou agora, para a tua evolução, um momento precioso. Ainda vai ter livre. Você aproveita. Você aproveita. Aí ele vai, quando ele está prestes a encontrar Jesus, ele sonha de novo, e quando Jesus encontra com ele, Jesus diz, soa para o teu espírito um momento glorioso, está no teu querer, é um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Então a gente percebe que o resgate doloroso, ele é a ponta do iceberg quando você foi adiando todos os processos do amor. Quer dizer, a gente só chega num resgate doloroso quando todos os processos do amor foram rejeitados. A gente vê isso em Paulo também, né? Ele rejeita Gamaliel, tira Abigail, vai rejeitando, aí Jesus fala, mas por que você está recalcitrando, né? Não tá, Um outro exemplo muito bonito do movimento é a Ivone, né? A Ivone que foi suicida em várias encarnações, mas que a gente pode pensar, vai nascer com o corpo deformado e tal. Nenhum deles, mas nasce com a proposta de redenção. Acho que o sofrimento é aquela última placa, né? O Lewis Carroll, não sei se Lewis Carroll, mas é aquele autor das crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. O C.S. Lewis. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, Deus fala na nossa alegria, sussurra na nossa felicidade e grita no nosso sofrimento. É verdade. A gente não escuta os pequenos chamados, aí vem a dor, que é o grito de Deus para que o filho volte, né, ao regaço paterno. Verdade. O Irmão X, ele tem várias páginas em que ele conta como que os médiuns, a serviço do bem hoje, trazem comprometimento do passado. E o Emmanuel confirma isso no Consolador. No livro Emmanuel também. Né? Então, os trabalhadores da última hora estão aí, ó, são os espíritas, né? Também. E no texto que nós estamos estudando de Mateus, Jesus cita 3 elementos, a mão, o pé e o olho. Ou seja, o olho como representando a percepção,
né? A mão como campo de operação e o pé, que nós já falamos no outro episódio, como piso de sustentação, a base, né? Esses elementos, à medida em que nós os utilizarmos para uma nova expressão, né? Produzindo, construindo, irradiando bênçãos, naturalmente nós vamos implantar ou encaixar naquilo que chama do amor, que cobra a multidão dos pecados, né? No grande trabalho de semeadura diante da vida. Na parábola do festim de bodas, depois dos convites repetidos, das tentativas, na grande festa, o elemento que não tem a túnica nupcial, que é o atendimento da lei, da vontade divina, ele é atado de mãos e pés e lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então é isso aí. A simbologia mostra, né, o mecanismo. Mas é sempre amor se repetindo na porta da gente. E é o que o versículo das bem-aventuranças que Kardec traz nos diz, né? Bem-aventurados, felizes os que têm puro coração, por quê? Porque verão a Deus, né? Vão enxergar esse amor. Porque não tem personalismo, não tem capricho, não tem ódio, não tem sistema. Então ele enxerga a essência das coisas, né? Tem uma frase de João que explica um pouco isso, em uma de suas cartas. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Quando ele vai dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os maus desejos da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa junto com sua cobiça, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essa questão de aonde está o seu coração. Você pode estar na vida fragmentada vivendo a vida eterna. Exatamente. É sintonia. Né? E o amor tem um olhar diferente. Estou lembrando um caso aqui para a gente já caminhar para o fim, que o Chico foi receber o título de cidadão honorário numa cidade pequena. E aí foi o juiz, delegado, prefeito, presidente da Câmara Municipal, todo mundo da cidade. Né? E chegaram para o Chico, qual ponto que você quer conhecer, quer visitar? Ele falou, eu quero ir na cadeia pública. Eu já achou meio esquisito, né? Levaram ele para a cadeia pública. Chegaram lá, entraram, trancaram a porta, aquela segurança toda, estavam lá todos os presos, né? E as autoridades, todos os juízes e tudo. Aí ele vira para o delegado e fala assim, nós somos quantos aqui? E aí o delegado começou a chorar, porque é curioso, assim, a pessoa que trabalha no local, até o cheiro da roupa dela tem a vibração do local, né? Assim, até o cheiro. Então, nós somos quantos aqui? É uma visão do amor mesmo, né? Com aquela música do Gilberto Gil, pela lente do amor, né? Uma grande angular. E a gente só vai conseguir realmente compreender Deus se tiver o amor. Por isso que a Alcine diz lá, o Evangelho tem que ser conhecido, meditado, mas tem que ter sentido e praticado. Se não sentir, a gente não consegue. Convidando a todos que permaneçam conosco, que nos acompanhem em outros programas, onde outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo serão comentados e conversados por esse grupo de amigos. Um abraço a todos e até um próximo programa. Mas não é que a gente aprendeu na história, que é uma coisa por vez, né, nessa historinha que a gente está trabalhando, é uma coisinha por vez, mas com disciplina. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E esse pouquinho tem que ter um limite. Às vezes a gente tem que parar para almoçar, às vezes a gente tem que parar para trabalhar, às vezes a gente tem que parar para encerrar o trabalho, porque está no horário. A gente tem um horário para fazer as coisas. Então, tudo isso a gente tem que cumprir. Por mais gostoso que às vezes esteja, a gente tem que fazer seguindo as regras. Isso traz paz. Isso é uma das lições lá no Amigo, que traz paz para a gente. Mas, também motiva as crianças, a gente está fazendo uma atividade que eu gosto. E aqui é um pequeno spoiler do que será, que ainda não terminamos. Certo? Quem está acompanhando aí, falei que a gente ia fazer um teatrinho, e aqui está fazendo montado com crianças. Teremos até cortina. Teremos até cortina, né? Um capricho.
capricho aí, a criatividade. É muito bacana